O presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, o João Ascioli, revelou durante a oitiva no Senado que as primeiras irregularidades no Banco Master foram identificadas ainda em 2017. Segundo ele, a CVM sempre apura os casos em paralelo, o que o grupo de trabalho criado para o banco já identificou em 200 processos em aberto, com dezenas de comunicações sobre risco de irregularidade ao Ministério Público Federal. Ascioli revelou ainda que o Master mantinha uma ficção contábil por meio de relacionamento com fundos para dar uma aparência de solidez à instituição e cá se fala para continuar emitindo certificados de depósito bancário, CDBs. A senadora Leila Barros rebateu as declarações e afirmou que as informações trazidas pelo presidente mostram que houve uma omissão clara de órgãos e autoridades no processo que resultaram nesse mega escândalo. Começar essa com Luiz Felipe Dávila, a oitiva do presidente interino da CVM. Master mantinha uma ficção contábil, Dávila, e a gente sempre gosta de tratar aqui que o banco prometia investimentos que pagavam muito, mas muito acima da média do mercado. Tem aquela história, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né, Dávila? É verdade, Canhato, mas esse é o problema de CPIs, né? Começa esses depoimentos técnicos e aí já sai gente querendo acusar a senadora, diz de omissão clara. Ela não entende absolutamente nada dessa questão regulatória. A CVM segue padrão, segue regras. A CVM tem o Fundo Garantidor, tem o Banco Central e o que foi dito é muito importante para uma investigação aprofundada para melhorar a governança, como eu disse. O que ele estava dizendo? Que essa história de maquiar balanço dava uma robustez financeira falsa para o banco. Agora, balanço de banco é auditado, não é assim, você escreve qualquer pedaço de papel de pão e manda para a CVM, não é assim que funciona. Então, assim, nós precisamos entender todas as falhas no processo. Uma investigação política com gente sensata não é ficar explorando, tentando quem é que nós vamos crucificar, é tentar entender onde é que estão cada um dos problemas. Por exemplo, como é que a auditoria de um banco não pega um negócio desse? O que a CVM tem que fazer? Por que o Banco Central demorou tanto para agir? E aí você vai entender o fio da meada, como esse depoimento, por que demorou lá no Banco Central. Então, precisa ser feita uma investigação, Canhato, para nós podermos melhorar, aprimorar as regras de fiscalização, de governança e até a regulação, se for preciso. Agora, não dá para transformar isso num oba-oba para exploração política. Vamos prender não sei quem, vamos pegar não sei quem, vamos culpar o cara da CVM. Não é assim que funcionam as coisas. Você entender por que teve 38 alertas do Fundo Garantidor que viu alguma coisa errada e isso não virou processo ou uma ação mais forte do Banco Central, é preciso compreender. Agora, isso aqui é um jogo de quebra-cabeça. Cada um precisa dar um depoimento, começar a encaixar as peças para a gente ter o tal do quadro completo. Não adianta querer, no começo desse processo, querer crucificar pessoas, apontar dedo. Isso não ajuda em nada a esclarecer este que foi, como bem lembra o Musa sempre aqui, o maior escândalo, rombo financeiro da história do Brasil. Nós precisamos entender onde deu errado. Tem muita gente competente trabalhando nesses órgãos. Se houve falhas, nós precisamos entender as falhas. Quais são falhas por omissão, quais são falhas por questões regulatórias, quais são falhas por má-fé. Depois eu até quero acompanhar qual foi a manifestação na íntegra da senadora Leila. Leila é aquela que se notabilizou por conta da carreira do vôlei. Foi eleita com esse nome, a Leila do vôlei. Mas me parece que ela se apegou à informação de que as primeiras irregularidades teriam sido identificadas em 2017. Eu acho que ela se apoia nisso. Poxa, de 2017 a história vem estourar, ou pelo menos as irregularidades vêm à tona em 2026, ou 2025, 2026. Você, Mota, as informações trazidas pelo presidente interino da CVM e os questionamentos da senadora Leila do vôlei. Será que o Banco Master também tinha um departamento de operações estruturadas, Canhato?
Será que o Banco Master também tinha uma lista com codinomes de autoridades? É preciso ver isso aí direitinho. O que acontece é que o mercado financeiro trabalha com operações muito sofisticadas. E nós, leigos, e nesse leigos eu incluo inclusive a maioria dos parlamentares, muitas vezes não conseguimos nem passar dos termos técnicos. Agora, é possível simplificar isso com uma palavra: fraude. É isso que aconteceu, fraude. Isso pode ser explicado de forma bastante sofisticada, mas o resumo é esse. E o impulso que a gente tem como brasileiro é perguntar: mas o Brasil tem tantas agências reguladoras, comissão disso, comissão daquilo, tem inúmeros tribunais, inclusive tribunais que não fazem nem parte do judiciário, são órgãos do legislativo, entidades de fiscalização. Como isso pôde acontecer? Como é possível a gente ter um escândalo do INSS e aí, na sequência, um escândalo do Banco Master? E podem apostar. Anota aí, Canhato. Não vai demorar muito até surgir um outro grande escândalo que a gente vai estar discutindo aqui. Como é possível responder? Como é possível? Como é que a gente responde? Como é possível que isso tenha acontecido? A resposta, meus amigos, não está em falha de fiscalização ou na agência tal que deveria ter feito isso, ter feito aquilo. A resposta é porque no Brasil impera a impunidade e ninguém, especialmente pessoas com muito poder e dinheiro, jamais foi ou será punido como deveria. Pois é, deixa aí o Bruno Musa para o final, porque o Musa está acompanhando com lupa o caso do Banco Master. E, Musa, é interessante essa notícia, as informações contidas nela. Vou até pedir que você responda esse combo, dividindo em duas partes. Primeiro, a declaração do presidente interino da CVM, mencionando que o Master tinha uma ficção contábil. E aí você, por algumas vezes, chegou a explicar para a gente. Eu lhe pergunto: como é que o Master conseguiu operar na legalidade por tanto tempo? E aí a segunda parte: o fato da CVM ter identificado pelo menos indícios de irregularidades em 2017 e o caso estourar em 25/26, isso quer dizer alguma coisa? Leniência, ineficiência, alguma coisa do tipo? Vamos lá, eu acho que tem um pouco de tudo. Ontem à noite a gente estava num jantar aqui em Belo Horizonte, eu estava discutindo justamente isso. A pergunta que me fizeram foi o seguinte: como é que os bancos permitiram que chegassem a tal nível, quando dentro do mercado financeiro a gente já crescia o olho e falava, algo cheira mal? Por razões óbvias, como que alguém paga um fee de distribuição muito acima da média e paga uma rentabilidade aos seus clientes com uma taxa também muito, mas muito acima da média praticada pelo mercado. Isso já acende uma determinada luz amarela. Então, para te dar nas duas partes da resposta o Brasil, no geral, está acostumado com isso que o Mota falou, de ir lidando com problemas com fraude, porque a impunidade, ela simplesmente se tornou normal. Por outro lado, a resposta que eu não sei dar é a seguinte: como os bancos maiores não acenderam a luz amarela. Por que isso? Veja, o maior banco privado do Brasil não distribuiu R$1 do Banco Master. Por que ele, então, que é um dos maiores contribuidores ao Fundo Garantidor de Crédito, por que ele não chamou a atenção disso? Essa resposta eu realmente não sei dar. E agora vamos ao lado mais técnico da coisa. Quando ele fala de ficção contábil, o presidente da CVM, ele fala uma verdade. Ou seja, no Brasil, a CVM ela é um órgão hoje, apesar de público e com indicações políticas, ela é um órgão mais enxuto. E esse órgão enxuto pressupõe que você não consegue responder às demandas do mercado atual, porque as regras também são mais lenientes e não foram adaptadas com a mudança do mercado de forma tão rápida. Por exemplo, tem alguns lugares no mundo onde você olha o ativo e o passivo dos bancos para saber quanto ele pode captar de CDB. Fica muito claro. Se eu tenho 10 de ativo e 20 de passivo, meu patrimônio líquido é negativo. No Brasil, em grande parte, você olha apenas o ativo do banco. E o Banco Master fazia uma ficção contábil. Ele colocava ativos que valiam 0 ou valiam 10
e escrevia no seu balanço que valia 20, 30, 40. E a CVM não tem capacidade técnica hoje, pessoas e sistemas suficientes para olhar crédito a crédito dentro do balanço de cada banco para dizer se de fato vale 10, vale 15 ou vale 20. Ele acredita simplesmente no que está sendo colocado naquele balanço. E pelas regras do Brasil, se você tem 1 em um ativo no banco, ele pode captar até 10 em cima desse 1 de ativo. Uma alavancagem normal que faz parte, inclusive, no sistema internacional. Só que muitos dos países, repito, olha o passivo do banco. Faz todo sentido. Não importa nada você ter um caminhão gigante de ativos se o teu passivo é maior. Ao passo que aqui no Brasil a gente olha o ativo, se alavanca em cima do ativo e não olha o passivo. E não olha a qualidade técnica desse ativo, que foi o que o Banco Master fez. Saiu essa semana, por exemplo, que ele pegou créditos recebíveis de empresas com massa falida dos anos 90 e colocou com valor no seu balanço, no seu ativo. Como é que você vai ter condição de receber esses créditos de empresas que faliram nos anos 90? E passou. E em cima desse valor ele se alavancava e captava mais dinheiro. Então, realmente foi uma ficção, mas a pergunta é, como os bancos maiores permitiram isso? Não sei te responder. Como os órgãos técnicos deixaram passar? Porque não se adaptaram às regras de hoje. E, claro, no Brasil, facilmente você acha caminhos e dentro de algumas instituições, provavelmente, você sempre vai achar alguém com mão suja. É importante, eu até pego o gancho dessa finalização do Mussa. Dávila, o que desse caso deve nortear, inclusive, as instituições, as empresas, os bancos, os principais bancos do país, a promoverem ajustes, mudanças? É preciso rever todo o arcabouço e a legislação vigente, né? É preciso ter um controle maior, pelo menos, né? Não há dúvida. Agora, é preciso fazer um parênteses aqui para explicar o setor financeiro brasileiro. O setor financeiro brasileiro tem enorme credibilidade. Isso aqui não é o combate ao crime organizado, que é a impunidade. Isso aqui é um setor extremamente importante, que tem enorme credibilidade, reconhecida internacionalmente. Então, assim, se tem uma ilha de excelência no Brasil, é o sistema financeiro. E funciona muito bem. Então, assim, teve esse grande escândalo. Quando tem um grande escândalo, num sistema que funciona bem, nós precisamos mergulhar para melhorar as regras, para rever o que deu errado. E aí tem muitas questões. Por exemplo, imagine só que esse responsável do órgão regulador de bancos no Banco Central olhasse uma das irregularidades ditas na CVM. Aí ele decide intervir no banco. Acaba o banco. O banco pode processar não só o funcionário do Banco Central e o Tesouro Brasileiro, porque banco é uma atividade de confiança. Se você processa alguém de liquidez, acabou a confiança do banco, você destrói o patrimônio do banco, tem uma correria ao banco, como o Bruno Mussa bem falou aqui, tudo é alavancado e pelo menos em 10, você destrói o banco. Então, este momento certo, onde é que você detecta uma irregularidade? Essa irregularidade não é resolvida com nenhuma medida e isso torna-se um agravante, escala até chegar a uma crise, é um longo percurso mesmo. Não é uma coisa que você olha hoje no mapa e interfere amanhã no banco. Não é assim que funciona. Se fizer isso, você vai gerar mais insegurança jurídica no sistema, não fazer com que ele se torne mais confiável. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, acho que o Bruno traz uma pergunta importante aqui. O lado que os grandes bancos perceberam do Master foi que é impossível você vender CDB no mercado com valor muito acima de mercado. Então, o que esses bancos fizeram? Não vamos comercializar isso aqui. A gente está fora disso, que tem alguma coisa estranha. Você não pode vender. Você que é o banco que conhece a sua competência, o seu processo, você vende a CDB num preço, como é que um outro banco... Então, esses bancos sérios, de cara, entenderam que esse negócio cheira mal e se afastaram do negócio. Agora, este é o lado visível do que aconteceu no Banco Master. O lado por trás da cortina, que é toda essa parte regulatória, nenhum banco grande consegue ver. Você consegue se suspeitar, então consegue desconfiar. Mas essa é uma informação, tem que ser sigilosa, correndo nesses órgãos, como o Banco Central, como o CVM, como Receita Federal, etc. Então, nós precisamos entender como o sistema funciona. E o sistema financeiro brasileiro é um sistema excelente por todos os padrões mundiais.
Agora, num sistema bom, quando acontece uma fraude dessa magnitude, é preciso parar e rever o que não funcionou. Agora, não dá para jogar fora todo esse sistema financeiro brasileiro, que é, como eu disse, extremamente bem reconhecido internacionalmente. Então, temos que fazer as coisas com certo cuidado, apurar a fraude, entender onde é que foi o erro, corrigir o erro, mas não criar coisa genérica que o sistema financeiro no Brasil é que nem o sistema penal, que não é, são coisas completamente diferentes.